Olá, pessoal, veja só o que eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu fiz esses vasinhos para estar colocando na beirada do vitrô, pelo lado de fora da varanda, né? E eu gostei bastante do resultado, resolvi estar trazendo para compartilhar com vocês. Meu nome é Valéria e você está no canal Cultivando Vidas e Cias, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá para o passo a passo. Aqui vamos estar precisando de 2 medidas de papel triturado com isopor triturado, uma garrafa de óleo de soja. Eu gostei bastante desse detalhe dele aqui. Vou estar retirando nessa parte, né? Tirando os amassadinhos que ficaram. Vou estar abrindo a lateral dessa garrafa até embaixo com a tesoura. Vou estar fechando essa abertura com a fita crepe. Vou estar untando com óleo queimado. Vou colocar um pouquinho de areia úmida no fundo do potinho. Aqui eu tenho um pouquinho de pedra brita para segurar o peso do vasinho. Vou estar adicionando aqui o papel triturado com isopor misturado, né? Uma massa bem molinha. Adicionando uma parte de cimento. Lembrando que esses copinhos são todos de 200 gramas, daquele de requeijão, né? Vou estar misturando bem essa massa. Aqui eu tenho um copinho de 200 ml com pedra brita. Vou estar untando também para que não grude, né, na massa e quebre o nosso vasinho na hora de desenformar. E eu vou misturar bem essa massinha. Vou estar adicionando aqui nesse vasinho, nesse molde, né? Lembrando que esse molde dá para ser reutilizado por várias vezes. Vou estar colocando um pedacinho de isopor cortado aqui da espessura, né, que eu quero o fundo do meu vasinho. Vou estar descendo esse copinho até ele chegar sobre o isopor. E esse isopor também vai facilitar na hora da gente estar fazendo o furo de drenagem do vaso. Vou estar acertando aqui onde faltou a massa, dividindo bem o copinho para que fique dos dois lados da mesma espessura. Vou estar dando batidinhas para que saia todo o ar e o nosso vasinho não fique com muitos furos. Acertando bem, né, nas laterais para que fique mais lisinho possível, né, mais certinho possível, para facilitar na hora da gente dar acabamento na peça. E essa quantidade de massa dá pra gente estar fazendo 2 vasinhos desse. Fica um valor muito acessível, muito baratinho pra gente estar confeccionando essas peças. Porque esses materiais seriam jogados fora, a gente vai estar gastando apenas com o cimento aqui, né? E a tinta também, a quantidade que a gente vai gastar aqui é bem pouquinha. Então vale super a pena. Dá pra gente estar fazendo, pra gente estar utilizando, né, no nosso jardim. E também dando de presente ou fazendo para dar em lembrancinhas, né, de festas, ou mesmo tá ganhando dinheiro aí fazendo, né, para estar vendendo para lembrancinhas de festinhas. Dá para estar plantando suculentas, né, se você tiver bastante mudinhas pequenas de suculentas, e tá ganhando dinheiro vendendo essas lembrancinhas aí. Ele fica uma peça muito bonita. E a gente vai estar fazendo com esse aqui o mesmo processo que a gente fez com o primeiro. Vamos estar dando batidinhas. E aqui a gente vai estar desenformando a peça. Lembrando que na hora de desenformar é importante que se tire um pouco das pedras do copinho, né? Para que a gente possa ficar com o copinho mais maleável, a gente possa estar apertando ele para estar soltando do vaso e não tenha perigo de quebrar o vasinho. Onde a gente colocou isopor, a gente, com o auxílio de uma tesoura, vai estar retirando esse pedacinho de isopor. E aí vai ficar com o furo de drenagem perfeito, olha só. Dá para ficar com o furinho bem certinho. Facilita bastante o nosso trabalho. E a gente tira o excesso da areia. Aqui com a peça já seca, a gente vai estar dando uma leve lixadinha, né? Com a lixa de leve para não estragar, né? Aqui com uma colher de cimento, uma colher de sobremesa que eu estou utilizando como medida. Eu vou estar utilizando 2 colheres de areia fina para estar fazendo uma massinha bem maleável, né? Não vai ficar muito mole, ela vai ficar bem macia para a gente estar dando acabamento na peça. Vamos estar adicionando água, umedecer a peça aqui, né? O vasinho. E vamos estar colocando essa massa para a gente estar tirando os defeitinhos que ficaram, né? A gente vai estar acertando aqui com as mãos mesmo. Eu gosto de estar fazendo esse processo com as mãos, mas é importante que se use luva para que o cimento não machuque as nossas mãos. Depois que essa massinha puxou bem, eu vou estar fazendo uma natinha de cimento aqui com uma colher de cimento
mais ou menos uma colher de café de cola PVA extra forte. Eu vou estar fazendo uma natinha, vou estar passando por dentro e por fora do vaso. Eu adiciono água até dar a textura de uma tinta, né, de parede. E aí a gente vai esperar puxar um pouquinho, dar uma segunda demão, esperar puxar mais um pouquinho e dar a terceira demão. Esse procedimento eu faço por dentro e por fora da peça, no furinho de drenagem também. E conforme vai puxando, a gente vai dando a próxima demão com o pincel de leve, né, para não ter perigo de soltar a primeira demão que a gente deu, porque a massa ainda está mole, né? Aquela natinha de cimento que a gente fez aí tá mole ainda. E a gente vai dando acabamento na nossa peça, passando por todos os lados da peça, por dentro e por fora, no fundo do vaso, no furinho de drenagem também. E depois que puxou bem essa natinha, né, que tiver bem mais absorvido pelo vasinho, a gente vai pegar uma esponjinha bem macia e vai estar passando de leve no vaso para retirar o sinal do pincel, né? Para a peça ficar mais lisinha. E depois que a peça secou totalmente, a gente vai vir com a tintura PVA, né? A tinta branca PVA acrílica. A gente vai passar por dentro e por fora da peça, esperando secar entre uma demão e outra. E quando tiver totalmente seco, a gente vai estar dando uma umedecida em água pura, né? E secando com pano. Aqui eu tenho um plástico, ele é bem ressecado, é aqueles plásticos que vem com embalagem de flores, né? Vou estar utilizando dois pinguinhos de pigmento vermelho à base de água, 2 pinguinhos de pigmento marrom também à base de água e o pigmento azul escuro. Aqui também eu vou estar acrescentando um pouquinho de resina acrílica à base de água para tornar esse pigmento mais durável, né? Para ele ficar mais fixo na peça. Eu não vou misturar as cores, só vou estar agregando aqui a resina. Vou estar adicionando mais uma gotinha de pigmento azul, porque aquela hora caiu só uma gotinha e foi pouco. E com o plastiquinho eu vou amassar ele bem. Vou estar pondo nessa tinta, retirando o excesso na lateral do pratinho. E vou estar dando pequenas batidinhas aqui no vasinho, aleatoriamente, né? Repare que quando eu faço esse processo, como o vasinho tá úmido, essa tinta, esse pigmento vai se espalhando pela peça. É exatamente por esse motivo que eu fiz, né? Eu molhei o vasinho antes para que ela se espalhasse. Olha que legal que vai ficando. Vai manchando, né, a parte branca do vasinho. E aí a gente faz pelo lado de dentro, nas bordinhas do vaso também, para dar acabamento nas peças, né, para a peça ficar com acabamento perfeito. E sem que seque totalmente a peça, a gente vai estar molhando e passando a mão, né, enxaguando ele, passando a mão novamente, e vai estar fazendo esse processo até atingir a cor que a gente quer. Olha que legal que fica. Eu achei muito bonito esse efeito. E a gente faz esse processo até que o excesso do pigmento saia, né? As manchinhas mais escuras vão permanecer, mas ele vai estar ficando mais manchadinho. Olha que lindeza que fica. E depois disso, sem que a peça seque totalmente, depois que o vasinho já puxou um pouco a umidade, mas ele ainda não está seco, a gente vai vir com a resina acrílica à base de água e vai estar puxando com o pincel, a gente vem puxando bem, né? Para que esse pigmento ele se espalhe mais um pouquinho ainda. Agora, a princípio, essa resina vai ficar meio esbranquiçada, mas conforme ela for secando, ela vai ficar transparente, né? E o que vai aparecer mais vai ser a cor do nosso vaso. Esse aqui é aquela segunda peça, eu fiz o mesmo processo, né? Com o mesmo pigmento que a gente usou no primeiro, só que esse já ficou com a tonalidade diferente. Isso acontece mesmo, é normal, né? Mesmo que a gente utilizou as mesmas cores, a mesma mistura, da mesma forma, a peça vai ficar cada uma com tonalidade diferente, mas todas ficam lindas. E isso que é importante, né, pessoal? Que as nossas pecinhas fiquem bem lindas.
Essa peça você pode fazer para você, para dar de presente ou para mesmo estar ganhando um dinheiro aí. Fica muito lindo e vale super a pena. E sem falar que os gastos que a gente teve aqui para fazer essa peça foi bem pouco, né? Vale super a pena. É importante que quando o vaso estiver secando, antes da gente pintar ele, lógico, né? A gente pode estar colocando um pouquinho de água dentro dele para que ele possa estar secando mais lentamente e fique mais resistente. E sempre secar a sombra, pessoal. E depois que essa resina secar, eu volto com vocês. Olha que lindeza que ficou, pessoal. Se você tiver gostado e de alguma forma foi útil para você, curta, comente e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando o meu trabalho. Obrigada para quem me acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.